Antes que ele respondesse alguma coisa, ele falava: São Vicente, né? Porque eu não o chamava de pastor. Eu falava muito isso em casa com minha esposa. Olha, eu não costumo chamar o pastor Antônio de pastor, eu costumo chamá-lo de pastor, porque para mim era mais do que um pai. Na hora de puxar a orelha, ele puxava; na hora de elogiar, ele elogiava; na hora da gente puxar a orelha dele, ele também recebia, né? Então isso era o exemplo que ele tinha dado para que ele deu para a gente. Então fica a nossa gratidão a Deus, né? Isso aqui é mais do que justo por um servo do Senhor. Nunca quis sentar nas cadeiras da frente, né? Nunca quis sentar nas cadeiras da frente. Sentava lá para ser chamado, ser convidado a vir. E com isso nós fomos aprendendo. Aprendi muito até na sua convalescência, onde durante todo aquele período, às vezes, machuquei minha mão, uma coisa tão simples, e tanta reclamação. E durante aquele período acompanhamos, né? E nunca ouvi reclamar. Sempre fiel ao Senhor. Então, fica aí mais uma vez a Deus a nossa gratidão. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, né? Vamos ver mais umas fotos do pastor Antônio na década de 80, 90, né? Um pouquinho antes, nós estivemos quase um ano em Cristalina, pastoreando a igreja, e logo decidimos voltar ao campo Piauí, Maranhão. Nós estamos aqui em São Luís, na Igreja Batista do Vinhais. Essa igreja, quando chegamos lá, era uma congregação. Acho que depois de um ano, não me lembro, não estou muito certa, pastor Antônio teve o privilégio de organizá-la em igreja, onde passamos 5 anos com esta igreja. Aqui estamos no Vinhais. Era o aniversário, não me lembro de quem. Se era meu, se era do Davi ou se era do Antônio. Não me lembro, mas nós estamos comemorando aí depois de um ano. Vocês estão achando que era meu. Outra foto, a Igreja Batista da Vila Itamar, que é a Igreja Ebenezer. Aqui o coral está cantando em um culto. Temos aqui uma classe bíblica da escola dominical, a classe dos adultos, onde temos uma das irmãs que era professora desta classe. Temos mais outro retrato aqui, lá na Igreja Batista de Vila Itamar. É uma igreja, digo que uma igreja que tomou conta do nosso coração até hoje. Também aquela igreja nos recebeu, vivemos durante 5 anos juntos, trabalhando. Pastor Antônio deu tudo que tinha por esta igreja. Hoje é uma igreja grande, uma igreja referência lá em São Luís. Temos aqui já Rosiane, é porque voltamos, sabe o que foi? Foi porque nós visitamos, o pastor Antônio fez uma série de conferências lá também, né? Foi nessa época, por isso que voltamos, mudamos, né, de Lusiane para São Luís. Mas pode mostrar Lusiane.
receber uma palavra do sobrinho pastor Antônio, do Mogoás. Gostaria de dar mais uma palavrinha enquanto a família, a nossa família, é a minha família, é a família do meu coração. E eu agradeço. Alguém já tinha dito, vai ser difícil proposta falar, não é? Então digo assim, parece que sou mais controlada do que controlada. Tenho mais controle. Mas uma coisa eu gostaria de dizer, como uma família, testemunho da família do pastor, que está presente aqui, nós temos bem mais aqui em Brasília e também lá no Pará, nível da família do pastor. Nós agradecemos de todo o coração, porque é uma família que amamos muito. Pastor Antônio, ele amou essa família. O coração estava no leito da dor. Uma das coisas que eu me lembrava muito, e foi uma das grandes razões porque viemos aqui, Deus nos enviou, viemos aqui para Brasília, ficar aqui, porque o pastor já trabalhamos muito aqui, longe, minha família. Mas eu quero trabalhar um pouquinho também perto da minha família. E ele tem um irmão. Foi o irmão este irmão, que foi o Gerson. Sempre tem isso, né? Pastor Gerson é uma das grandes pessoas do coração da preocupação. O pastor queria estar perto dele, ajudá-lo. E ele teve o privilégio, mais uma vez, porque foi um dos irmãos que esteve, que mais conviveu com ele no ministério, foi o pastor Gerson. E seus filhos, a minha cunhada Filó, com as suas filhas, elas são que nós temos um lugar muito especial no nosso coração e no coração do pastor. Este lugar, e o seu irmão conviveu com quem ele ajudou em todos os momentos que era possível ajudar o pastor Gerson. Mas nós agradecemos porque o pastor Gerson foi uma das preocupações do pastor Antônio quanto o Gerson. Foi uma das preocupações também do Estado, que estavam pastores na época, no ano passado, teve preocupação nossa com ele. Depois que o pastor viesse a partir. Graças a Deus, é um cunhado do meu coração. Quando eu estou lá embaixo, falo com ele me ajuda a levantar. Amém. A levantar. Nós queríamos, quanto o pastor Gerson, mas o Senhor tem dado força a esse homem de Deus e
é mais velho do que o Antônio. Amém, né? Mãe, machucou. Eu estou lembrando aqui, é difícil mesmo, né? Às vezes, na hora que a vida nos apresenta situações, né, a gente tem que ser forte, né? Eu lembro bem do dia do passamento do pastor, né? O Boaz e o Jonathan, né? Jonathan, acho que é o filho do Boaz, esse mocinho que está aqui na minha frente. Não é Jonathan? Vinícius. Então, assim, correndo com tudo, né? A gente nem, assim, parece que fica forte, né? Mas, assim, na hora das lembranças, né? Que as lembranças vêm, realmente é muito difícil, né? O Senhor tem nos sustentado, né? Tem sustentado a família também, né? Com a graça e a misericórdia dele. E nós louvamos a Deus por isso também. E neste momento, cadê o Caleb? Nós temos uma música com o Caleb. O Caleb vai fazer um solo com sax. Nós vamos ouvir. Continue assim, né, para louvar o Senhor, tá? Vamos ver agora os slides do pastor Antônio agora em Lusiânia, né? Eu não sei se a irmã Mariazinha quer continuar falando, se agora eu acho que eu já conheço quase todo mundo. Pode ser os slides, né? Chegamos ao centro-oeste, né? Não tem como dar zoom. E já estamos aqui na igreja. E esta igreja que o pastor Antônio amou, viveu por quase 20 anos de ministério aqui nesta cidade de Lusiânia. E aqui com a igreja Batista 16 de Setembro, que nós dizemos uma família em Cristo. Temos aqui o pastor Antônio, quando ele estava examinando juntamente com a igreja 5 candidatos ao batismo. Agora aqui nós temos o aniversário do pastor Antônio. Eu sei que os que conhecem lá em casa já viram muitas vezes esse quadro. Aqui outro aniversário, aí com o irmão Oridaldo, que era membro desta igreja naquela época, a sua filha está entregando um presente para mim, e também o pastor Antônio estava aniversariando naquele dia. Aqui nós temos um retrato dos embaixadores do rei. O pastor Antônio está lá atrás, né?
Aqui tinha os dois, que era o Alberto, que estava lá Ser filmado aí do computador é melhor. o Everton, que está lá atrás. Nós temos aí uma turminha aqui da igreja. Este que tocou agora, né? Não, tá bem. Aqui batismo. Esse é o batismo da Débora, da Catherine. Aqui é aniversário. Sempre a igreja realizava uma festa quando o pastor Antônio aqui era aniversário dele. Aqui é a mesma festa, continuando, foi na casa, não foi aqui na igreja, foi na casa de um dos irmãos, que é aqui, nessa casa de Gelima. Aqui já está na obra, né? Essa obra aqui, nós daqui a pouco nós vamos lá, comer, vamos lá. Aqui da pastora Antônia está bem ali no meio, não sei se todos estão reconhecendo, mas aqui na obra também. Ali era no retiro, naquele retiro eu fiz aniversário. Então estamos comemorando a igreja e ali estou abraçada com o pastor Antônio. Após era a palavra de gratidão da parte da esposa. É a minha palavra como esposa. Davi me disse que não aguentaria, mas você vai dizer alguma coisa? Talvez. Eu pedi a Deus que me ajudasse neste culto. Vocês não podem saber ou entender, talvez, a dificuldade para mim. Eu ouvi falar, porque eu já chorei antes, enquanto estava preparando para este culto. E eu pensei o seguinte: será que eu vou, como é que eu vou me portar no culto, né? Como é que eu vou ficar no culto? Falei até para o Alberto, não é? Pedindo a Deus, ora por mim, não é? Para que Deus tenha me ajudado, está me ajudando a estar de pé, não estar chorando, porque no mês passado, quando foi o aniversário, o Dia das Mães, eu não aguentei, mas hoje estou aguentando. Não tenho palavras para dizer que perante a família, perante esta amada igreja, para expressar tudo que o pastor Antônio foi para mim. Agradeço ao meu Deus, ao meu Senhor, por Ele ter escolhido a mim para ser a companheira do pastor Antônio durante, posso dizer, 49 anos, porque foi quase 49. Não foram 40 dias, irmãos, não foi 40 meses, 40 anos. É muito difícil para mim. No dia a dia, Antônio está presente sempre. Sempre. Eu disse para o Davi, meu filho, eu nunca vou esquecer. Não. Nunca vou esquecer. Uma das coisas que eu agradeço ao Senhor, já foi mencionado aqui pelos irmãos que conheceram Ele muito de perto, que andaram com Ele, viveram com Ele. E eu agradeço de todo o coração ao Senhor pela fidelidade do pastor Antônio ao Senhor. Foi realmente exemplo para os pastores, exemplo para nós como família,
e para a igreja. Foi um exemplo, realmente. Outra coisa importante na vida do pastor. O pastor foi fiel a mim como esposa. Confiava totalmente no pastor. Podia trabalhar com quem ele quisesse trabalhar. Eu agradeço ao Senhor que Ele fez essa grande diferença pelo poder de Deus na sua vida, em trabalhar com tantas irmãs, no meio de tantas irmãs em Cristo Jesus, mas Ele soube, com toda a sabedoria, em todo o seu ministério, toda a sua vida, Ele soube fazer essa diferença entre as mulheres e a sua mulher. Foi a única mulher do pastor Antônio. Isso, eu agradecia muito isso na vida do meu amado esposo, a fidelidade dele. Também fui fiel a ele. Ele não teve nenhuma oportunidade para desconfiar de mim. Graças a Deus. Estou grata ao meu Senhor, porque eu sei as tentações do diabo, especialmente para o ministro de Deus, porque ele quer derribar, não é? Ele trabalha mesmo para derribar, mas o pastor Antônio nunca se deixou levar. Me lembro de uma irmã, convivia muito, trabalhava muito, era no interior lá no Maranhão, e trabalhava muito junto com o grupo. E aquela irmã me disse o seguinte: Mariazinha, uma coisa que eu admiro com o pastor, ele nunca foi um homem que nos mostrasse qualquer, mesmo em palavras, alguma piada, alguma coisa, nunca. E elas admiraram. E eu creio que onde nós estivemos, o pastor esteve. Todas as mulheres aqui mesmo desta igreja podem dizer o mesmo, dizem o mesmo, e em todos os lugares. E eu agradeço ao Senhor, agradeço por tudo na vida dele. Não teve seus erros, teve suas fraquezas, como todos têm, como eu tinha, como ele tinha. Mas eu estava meditando na vida do pastor Antônio uma noite dessa, e vendo tudo que ele foi, as dificuldades que ele teve, mas em tudo ele superou. Ele tinha uma dificuldade muito grande de comunicação, mas o Antônio nunca deixou o ministério por isso, nunca. Ele permaneceu fiel ao ministério, ao Senhor, mesmo com as suas dificuldades. E nós agradecemos a Deus nesta noite, porque Ele, com as suas dificuldades, as suas limitações, foi um grande homem de Deus aqui. Falei com a mamãe na programação do culto. Ela me disse que eu teria que dar uma palavra. Eu falei para ela que eu não sei se conseguiria dar essa palavra, porque quando eu lembro de meu pai, vem uma enxurrada de lembranças. Com isso também veio emoções, não é pouca coisa. São muitos anos, eu sou testemunha do que eu me lembro desde 1974, 75, daquilo que eu pude acompanhar, daquilo que eu pude ver, e o que eu guardo de meu pai é a lembrança de um homem sério, um homem fiel,
já foi falado aqui. E um obreiro de Deus é alguém que se entregou realmente por amor ao Evangelho. E é algo também que me marcou no final da vida dele, que simboliza tudo isso. Uma irmã, eu soube disso depois que ele faleceu. Uma irmã contou para a mamãe. Eu estava no dia em que essa irmã chegou em casa. Ele já estava doente, debilitado, mas ainda conseguia andar, falar. E essa irmã chegou aflita, pedindo ao pastor que fosse até a casa dela, para que socorresse. Ele costumeiramente fazia isso. Este é só um exemplo do que foi, dentro dos quase 50 anos, do que foi o ministério dele. Para mim, é a característica principal dele como homem de Deus. É a sensibilidade em relação às necessidades das suas ovelhas. Ele saiu, ele ainda aparentemente conseguia fazer todas as coisas, mas não foi o que a nossa irmã nos disse. Depois disse para a mãe que ele não estava, quando ele guiando o carro, era próximo daquilo, eu não me preocupei, eu estava no guia, eu vi, eu não me preocupei tanto porque era próximo. Ele saiu e foi, mas depois fiquei sabendo, por testemunho de mamãe, que ele não estava mais conseguindo enxergar. Foi ela que foi dizendo para ele o que ele deveria fazer, que ele deveria prosseguir, passar adiante. Para mim, é uma coisa muito simples, mas simboliza muito como foi a vida dele. De amor, de renúncia, a próxima. Aquilo que as Escrituras ensinam. Eu guardo isso comigo. Eu guardo essa última coisa. Dele comigo. Eu não pude dizer a ele, vale a pena tudo aquilo que eu presenciei. Isso foi uma pequena coisa, o que aconteceu nos 50 anos, quase 50 anos, foi simplesmente isso, amor ao próximo, renúncia, amor a Cristo Jesus, com suas limitações. Como ser humano, somos todos nós fracos e falhas, mas eu sei das suas intenções. Eu guardo isso em meu coração. Toda a igreja também, com certeza, guarda isso daquilo que o papai deixou. Isso que eu deixo aos irmãos. Um homem fiel a Deus com certeza é fiel à família, né? A família fiel à igreja, fiel à obra do Senhor, né? E nós vemos isso toda a trajetória do pastor Antônio. Eu conheci ele já bem no final, já com uns 10 anos para trás, e pude presenciar isso várias vezes. Essa atitude
pastor Antônio, para ele correr, para socorrer qualquer um de nós, irmãos aqui da igreja. E nós, aqui, neste momento, nós teremos uma música especial, eu creio que e logo após, nós temos o pastor Gerson. Tá, pastor Gerson? Você está com a palavra após a música. A oração de gratidão, meu Deus, o encerramento. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, pra provar o seu poder sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, sua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim. Meus amados irmãos, o que ouvimos hoje e temos ouvido há vários dias e meses, eu conheço o pastor Antônio, era um homem que não falhava, era um grande servo de Deus. E continua sendo um grande servo de Deus.
O testemunho dele foi longe. Nós trabalhávamos juntos, na maioria das vezes. Ele ajudava na igreja que eu estava trabalhando, eu ajudava lá também com ele. E Deus abençoou muito o ministério desse homem, abençoou todo o nosso ministério por onde andamos. E então eu dou graças a Deus, nós damos graças a Deus pela vida da sua esposa, que foi uma esposa exemplar. Enfrentou doenças terríveis, mas Deus abençoou porque orávamos para que eles ficassem curados, principalmente ela, que teve crise de vício, de enfermidades. E Deus respondeu às nossas súplicas. Se Deus não tivesse feito isso, ela não estaria aqui dando esse testemunho maravilhoso. Mas nós queríamos ela aqui. E por isso clamamos a Deus. E Deus nos ouviu. Quando o pastor Antônio teve para vir de Maranhão para cá, um dos missionários, que era muito amigo dele, muito amigo nosso, lutou para ele ficar e assumir o pastorato de uma outra igreja. Mas sentimos naquela época que a igreja aqui, mesmo que a gente não conhecesse os problemas da igreja, mas a gente sentia que havia uma carência. E ele resolveu vir